Fala pessoal, graça e paz, Senhor Jesus, bom dia, um domingo muito especial da nossa escola dominical, seguindo uma rota de conversa, de bate-papo aqui com o Tiago e com o André. Nós estamos trabalhando temas importantes de alinhamento da liderança e da nossa igreja. Domingo passado nós falamos sobre proatividade. Se você ainda não viu, você pode voltar lá no YouTube e você acompanhar um pouco do nosso diálogo sobre proatividade. Hoje, em especial, nós vamos falar sobre uma comunicação eficiente na nossa igreja e na nossa cultura discipular, na nossa cultura missionária. E eu quero convidar você, nesse momento, a compartilhar com os nossos irmãos e irmãs, com a nossa igreja metodista no Piauí. É uma alegria a gente poder estar alinhando, ensinando, aprendendo juntos, é claro. Você pode mandar seu questionamento, a gente tem a alegria de, em algum momento, responder esses questionamentos, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Eu quero orar e a gente vai começar esta escola dominical com o tema comunicação eficiente. Deus, muito obrigado por esta manhã tão especial. Muito obrigado, Senhor, pela vida da nossa igreja, do nosso povo, da nossa liderança. Obrigado, Deus, pela vida, Senhor, do André, do Tiago, de estarmos juntos aqui com toda a equipe de mídia. Pai, continua abençoando, Senhor, a vida de cada um. Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque podemos aprender mais e mais de Ti. Continua nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando a direção, Senhor, do Teu Espírito para aprendermos mais sobre o Senhor e, é claro, abençoar o máximo de pessoas. O nome santo e eterno de Jesus. Amém. Amém. Comunicação eficiente, como que a gente deve comunicar, como que a gente deve se portar, como que a gente deve se relacionar com as pessoas, com a cidade, com a mensagem do Evangelho. E a gente começa aí ouvindo o André, que tem nos dado todo o apoio e direção nessa área. E aí eu quero que você preste bem atenção naquilo que é importante para a nossa liderança nesse tempo, tá bom? André, é com você. Amém. Bom dia, igreja, graça e paz, como vocês estão? Pastor, queria iniciar esse tema falando um pouco sobre o que é a comunicação que a gente espera, né, aqui na igreja. Porque o termo comunicação, ele é bem abrangente. Se a gente for falar o que é comunicação, né, cada área tem a sua especificidade, né? Igreja, televisão, empresas, de forma geral, né? Então a comunicação ela é bem abrangente. Mas dentro da igreja, a comunicação que a gente espera que seja eficiente não é aquela ideia da gente trabalhar uma divulgação de banner, né, de cartaz, que é o que muita gente pensa, né? Como que a gente vai comunicar para o pessoal os cultos, os eventos e tal? Não é o banner que a gente pensa, né, que a gente sempre faz e tal. Mas o princípio de tudo, da comunicação efetiva, é a gente conversar, é a forma da gente falar, né, com as pessoas, e a forma da gente, e as nossas atitudes também comunicam, assim, acho que 80%, né? Porque assim, quando a gente comunica, vamos supor aqui um exemplo, um evento, uma conferência de homens, de mulheres e de jovens, a comunicação efetiva para esses momentos, ela não é simplesmente vamos para a conferência de homens, né? Ela é um convite baseado numa experiência, porque eu acredito que todo mundo aqui que estiver assistindo, até a gente mesmo, só vai ter interesse em algo quando a gente sabe da experiência de alguém que foi boa, né? E se não foi boa, a gente não quer participar, a gente não quer nem contato, né? Então assim, a gente precisa pensar como um todo, como que eu posso comunicar melhor aquilo, tá? Então é basicamente isso sobre a comunicação que a gente vai tratar, porque a comunicação ela não é feita só por um ministério. A gente tem aqui, eu até falei em algumas oportunidades passadas, sobre o Ministério de Comunicação, né? Antigamente a gente tinha essa nomenclatura, hoje a gente tem, porém eu trato de uma forma separada, né?
A gente tem aqui a equipe de multimídia que atua nos cultos, né? O pessoal operacional de transmissão, projeção, som, filmagem, fotografia, mídias sociais. Isso é a equipe de multimídia. E a comunicação, ela é uma equipe que direciona a igreja de uma forma melhor para comunicar melhor, né? Então, o Ministério de Comunicação na igreja, ele existe para direcionar a igreja para comunicar melhor com o público externo e interno. E hoje a gente está num processo de construção dessa equipe, a gente está num processo de aprendizagem, né? Da gente aprender e de captação também, porque a gente não tem como, hoje no mundo a gente não tem como fugir dessa área, que é uma área muito importante para a gente aprender a se comunicar com as novas gerações também, né, com jovens, juvenis, com os adultos, os novos adultos que eram jovens e agora estão se tornando adultos, né? Então a gente está nesse processo de construção, né? E não tem nenhum profissional aqui na igreja ainda. Eu espero que a gente consiga pessoas da área para nos ajudar, né? Assim como em todos os aspectos, em todas as áreas da igreja. Eu oro e creio que Deus vai mandar pessoas capacitadas, mas a gente não pode esperar também chegar alguém que capacitado. A gente precisa se capacitar, né, para quando essa pessoa chegar, ela puder agregar, né, já está numa equipe encaminhada. Mas a comunicação que a gente espera é da igreja, da própria igreja, entender que a sua forma de falar, a sua forma de agir é que comunica. Não adianta a equipe de multimídia, o time de design fazer um cartaz bonito e as pessoas não verem um testemunho, uma experiência, uma fala positiva daquele evento, né? Não adianta a gente fazer vários vídeos convidando, vários cartazes. A gente pode trazer o melhor preletor do Brasil para cá. Se não tiver uma fala positiva, é muito difícil da gente alcançar o maior número de pessoas possíveis, né? Então, assim, o resultado dos nossos eventos é o resultado da nossa comunicação. Então, se vocês que estão nos assistindo, se a gente aqui não estiver satisfeito com o nosso público, com o nosso alcance, então tem algo errado que a gente está errando e a gente precisa olhar para isso, a gente precisa entender o processo e tentar ajeitar, tentar corrigir o erro para a gente poder avançar. Então, basicamente, acho que é isso para introduzir sobre a comunicação efetiva, eficiente, que a gente pensa, né? Então, para vocês que estão nos assistindo, a gente espera que a comunicação que vocês tenham, que vocês façam, é essa, é a de agir, né, dentro da igreja, por exemplo, não só aqui na Central, né? Tenho certeza, que em todas as igrejas a gente precisa agir de uma forma que as pessoas vão se inspirar, né? Da forma de falar, a forma de agir, as pessoas precisam se inspirar e querer estar perto. André, eu queria fazer uma pergunta, eu acho que vale a pena a gente poder, porque na comunicação também a gente traz a questão da unidade, né? Por exemplo, eu estou aqui na Central, mas tem algo lá em Monsenhor. Quando eu comunico algo lá de Monsenhor, também estou comunicando algo da Central, não é isso? Só para a gente poder ter clareza, e a gente assim, não, estou comunicando de Monsenhor, é só para Monsenhor. Não, aquilo que eu estou comunicando lá em Monsenhor, aquilo que estou comunicando lá de Picos, também é a minha comunicação aqui da Central. É isso que a gente precisa trabalhar na eficiência também da nossa comunicação? Isso, eu acredito nisso, pastor. É tanto que nesse processo de construção, eu tenho falado para a equipe de multimídia, né? Esse ano eu abri um treinamento, comecei treinamentos para multimídia e abri treinamentos para as congregações, né? Porque eu entendo que se eu sou líder da multimídia na Central, eu sou líder da sede, as outras igrejas são minha responsabilidade também como liderança, né? Não é porque eu sou líder aqui da Central que as outras congregações precisam se virar para conseguir um líder
que faça a mesma coisa que eu. Entende? Então, eu acho que a nossa liderança precisa entender, e não só liderança também, né? Membresia, qualquer pessoa que esteja envolvida, precisa entender que o nosso ambiente funciona como uma casa, como uma família, né? Que, por exemplo, a gente quando casa, os filhos vão morar em outras casas, sempre tem um momento em que todo mundo se fala, todo mundo se reúne, todo mundo sabe o que acontece na casa dos outros, todo mundo participa de algo, ajuda uns aos outros, né? Então, acho que é nesse espelho que a gente precisa agir, de você entender que se uma igreja faz, como é que diz? Se uma igreja faz parte de outra, vinculada a outra, nós somos a mesma coisa, então, né? Então, assim, gente, não foi o pastor que falou assim, André, tu tem que cuidar das outras igrejas, tu tem que treinar as pessoas das outras igrejas. Não, eu entendi na própria rotina da igreja que eu como líder preciso olhar para essas pessoas, para essas igrejas como minha responsabilidade, porque é muito mais fácil um pastor chegar numa igreja e plantar ela com uma liderança ao lado dele, né, por exemplo, de som, de multimídia, de várias outras áreas que atuam na intercessão, na recepção. É muito mais fácil ele chegar e ele cuidar da área dele realmente, né? Porque hoje, quando planta igreja, é muito difícil ter equipe assim, né? Então, o pastor ele tem que se desdobrar para fazer todas as coisas ao mesmo tempo. É operar o som, é pregar, é acolher, sei lá, tocar, cantar, né? O que acontece muito. Não sei se o Tiago aqui, quando for plantar uma igreja, vai conseguir cantar ou tocar. Mas com certeza vai acontecer em algum momento. Vai ter que acontecer. Eu estou lembrando aqui que até o Talma está cantando na igreja também. Tem que acontecer, né? Tem que estar preparado para tudo. Mas assim, eu quero trazer essa ideia porque hoje não fui eu que criei essa ideia. Eu já vi algumas estruturas assim, né, de outras igrejas, de alguns treinamentos de igrejas, que eles falam realmente sobre isso, né, de que uma igreja plantada ela precisa de uma base para receber novas pessoas, e não é um trabalho para sempre, né? É um trabalho momentâneo que as pessoas que vão chegando vão substituindo e a igreja vai seguindo. Mas é muito mais fácil a igreja alavancar desse processo do que desde o início, né? Eu não sei se vocês que estão assistindo conhecem o início de uma plantação de igreja, se já viram alguma igreja sendo plantada, mas é um processo bem complicado, é um processo bem doloroso, né? É um processo de adaptação total, e a gente precisa ajudar quem está plantando a igreja, seja uma igreja nova, seja uma igreja já mais antiga, enfim. Se nós somos da mesma igreja, nós precisamos estar unidos, né? Que é o que a gente busca sempre. Então, eu tenho falado para a equipe de multimídia, né? A minha liderança de multimídia sabe desse processo, né? A gente vai chegar num tempo em que eu creio, em nome de Jesus, que nós vamos servir em todas as igrejas, independente de ser membro de qual, né? Eu quero muito que isso aconteça, que um dia eu não seja escalado para a Central, que eu seja escalado para Demerval, para Picos, sei lá, para Disseu, para Todos os Santos, a Parnaíba, em nome de Jesus, vamos abrir uma igreja lá. Então, eu espero que um dia a gente possa estar nesse envolvimento, né? Das pessoas terem essa oportunidade também de sair lá das quatro paredes dela e irem para as outras, para poder visualizar a igreja que ela faz parte, né? Até a gente aqui mesmo, da sede, da central, visualizar as igrejas que estão ao nosso redor. Porque é muito fácil a gente saber que existem igrejas em Teresina e no Piauí, mas não conhecer as estruturas, não conhecer as pessoas, não saber o que elas estão precisando e não poder ajudar. Então,
acho que esse processo de unificação ele faz parte disso, né? Desse entendimento da gente entender que as outras igrejas são nossa responsabilidade também e que as outras igrejas entendam que elas fazem parte daqui e podem e têm abertura total para fazer parte do movimento, da rotina e enfim, do que a gente sempre faz todos os dias. Aproveitando aqui o Tiago no diálogo que a gente teve, nós vamos aproveitar o Tiago como pastor de juventude, responsável também por dar uma direção no Nexus, né, com a Juventude Nexus. Isso, de uma forma bem específica, acontece na juventude. Por exemplo, quando a gente fala de Juventude Nexus, nós não estamos falando só da central, nós estamos falando da nossa igreja no Piauí. E aí a gente precisa alinhar e fazer a mesma conexão, porque o culto que está acontecendo nas igrejas também é o nosso culto. Pode ser que eu não consiga estar lá em todas as igrejas, mas o culto Nexus, o Nexus Day que está acontecendo em todas as igrejas faz parte. E aí hoje eu estou escalado para ir lá na igreja de Demerval Lobão. E alguém de Demerval Lobão pode estar escalado para pregar aqui na igreja central. É o mesmo culto em lugares diferentes para alcançar pessoas diferentes. O máximo para a gente alcançar e levar o evangelho e comunicar o evangelho mais para as pessoas. É nessa direção também que a gente pode trabalhar essa unidade. Somos essa igreja e queremos gerar essa unidade, pertencemos a essa unidade, precisamos comunicar, seja no Nexus, seja no Sende-me com os homens e assim sucessivamente, porque é um único projeto para a gente alcançar o máximo de pessoas. Bom dia, pessoal, paz do Senhor Jesus. É muito importante essa questão de uma comunicação eficaz, porque naquilo que a gente fala, naquilo que a gente vive, em tudo você está comunicando. Então, a gente pode até perguntar do seguinte: quem é responsável por essa comunicação? E aí, a partir da fala do André, eu entendo que todos nós somos responsáveis. O líder, a líder, é quem possivelmente vai enfatizar mais ali o que vai fazer, porque está dando a direção. Recebeu uma visão do Senhor e está ali direcionando o povo. Mas toda a igreja, a partir dessa visão que foi recebida, dessa direção, é responsável por comunicar de uma forma eficaz aquilo que nós queremos alcançar. Eu e você, nós somos responsáveis. E aí, o pastor falou do Nexus, eu entendo o seguinte, aí, se eu não me engano, Romanos 12, eu não lembro exatamente o versículo, mas vai dizer que nós somos membros uns dos outros. Então, a juventude que se reúne na central, a juventude que se reúne em Demerval, no Promorá, e assim, em cada uma de nossas igrejas, nós todos somos a mesma juventude. Nos reunimos e aí, nos momentos de Nexus Day, em cada um na congregação que normalmente você está na semana. Mas, por exemplo, teve Nexus Day no Promorá, tive muito prazer de participar junto com a juventude, Nexus no Promorá, também em Demerval. Então, juntos nós avançamos, não é uma questão de que cada um vai trabalhar em algo, mas nós trabalhamos juntos. Nexus, inclusive, é conexão. A gente comunica para essa unidade, a nossa identidade como juventude envolve justamente essa unidade. Então, se Monsenhor Gil recebe mais jovens, a central também está ganhando com isso, porque nós somos uma igreja. A gente pode trabalhar na questão da casa, né, pastor? Uma casa, e aí tem muitos cômodos. Então, nós somos uma casa só, para a honra e glória do Senhor, com muitos cômodos. Nós todos, como igreja, nós comunicamos esse reino. Nós comunicamos essa conexão. E aí nós precisamos, pessoal, ter muita clareza naquilo que nós comunicamos. Paulo,
nos Colossenses, ele fala da palavra temperada com sal, uma palavra que dá gosto. Então, eu vejo assim, naquilo que a gente fala, sempre vai ter um efeito, seja ele bom, seja ele ruim. Se tiver sal demais na comida é ruim, se não tiver sal de jeito nenhum, fica insosso, também pode ser ruim. Mas o que eu vejo? Na comunicação, a gente levar isso para frente de uma forma saudável, de uma forma que todos entendam. Até porque uma comunicação bem feita é aquela comunicação que você vai entender perfeitamente aquilo que eu disse, ou aquilo que eu sinalizei para você de alguma forma. Como igreja, nós sinalizamos o reino de Deus, mas nós precisamos nos organizar. E para isso, por exemplo, o Ministério de Multimídia, ele comunica com o Ministério de Louvor, que comunica, vamos lá, com o Ministério de Acolhimento, porque a igreja, ela é uma só, ainda que tenha muitos ministérios. Então, há essa junção, há esse compartilhar, há posso dizer, esse apoio. Então, uma parceria ministerial, onde eu não, por exemplo, ministerialmente eu não sou do Ministério de Louvor. André disse que em algum momento aí, numa plantação de igreja, eu posso cantar. O pastor deu um amém aqui, eu recebo em nome de Jesus. Já profetizaram na minha vida, isso também. Eu recebi, mas vamos lá, ministerialmente eu não sou do Ministério de Louvor. Mas se o Ministério de Louvor está precisando de algo, nada me impede de ajudar. Entra até no tema do domingo passado, a gente falou que um tema puxaria o outro, porque na proatividade eu também comunico algo. Na minha proatividade de ajudar o louvor, por exemplo, eu estou comunicando essa unidade. Então, nas nossas palavras, nas nossas ações, nós comunicamos algo. Então, que seja essa unidade como igreja que a gente esteja comunicando dia após dia. Isso vai ser importante para o nosso avanço. Não só em conversas, até, irmão, isso eu vou te falar o que eu acho muito importante, até na alegria que você demonstra aqui, seja no ajeitar a cadeira do templo, seja no receber alguém, quando essa pessoa está chegando na igreja, isso está comunicando, isso tem um efeito extraordinário. Então, que isso faça uma diferença na sua vida, porque na vida de quem está chegando, essa diferença é clara. Quando chega no ambiente, encontra pessoas que estão felizes por servir o Senhor, pessoas que estão felizes porque entenderam a missão. Eu acredito que você tem entendido. A gente trabalha esse tema de comunicação eficaz para que a gente possa se alinhar cada vez mais e como igreja a gente avançar nisso. Eu trazendo um pouco essa ideia da proatividade, né? O tema da escola dominical passada, acho que a proatividade ela é uma ótima comunicação para a igreja, né? É a melhor forma da gente comunicar com as nossas atitudes, né? Porque o que a gente faz é o que vai inspirar outras pessoas também, né? É aquela famosa frase que diz que o que a gente fala como é? Esqueci a frase. O exemplo eu esqueci. O exemplo arrasta. O final da frase é essa, né? Eu esqueci a frase, mas ela é nesse sentido de que a fala, ela ajuda sim na comunicação, mas o exemplo ele é algo que é extraordinário para inspirar outras pessoas, né? E eu não sei o que acontece, mas assim, não sei nas outras igrejas também, não sei nas congregações, mas aqui na Central tem algo que acontece que as pessoas veem eu fazendo algo e ao invés delas reproduzir, aprender, elas acham que na próxima vez elas vão me chamar. Quem que arruma as cadeiras? Vou só dar um exemplo, não sou eu, tá? Mas quem arruma as cadeiras, né? O André, chama ele lá para arrumar, ao invés de... Entende? Então, tem algumas coisas que isso
é um pouco ruim, né, na rotina, porque você ali está se esforçando para as pessoas entenderem o processo, as pessoas do seu próprio convívio, e às vezes parece que a gente está no caminho errado. Eu não sei o que acontece, mas eu acredito que esses momentos aqui servem justamente para isso, para a gente alinhar essas ideias, né, e a gente chegar num patamar de que essa ideia mude, de que as pessoas comecem a agir de exemplo com as outras, né, dos exemplos corretos, entende? Então, acho que a construção dessa grande igreja vai ser a partir desse processo de entendimento de todos, ou pelo menos da maioria, de que a comunicação ela é muito importante, que todos atuem. Não é só esperar um cartaz, não é só esperar o pastor falar, não é só esperar alguém falar, mas você ir lá e fazer, né, da forma correta, claro, né, e buscar se capacitar, buscar se desenvolver nas áreas. E o mais importante, eu acredito que é da gente viver o reino, de priorizar o reino, né? Eu tenho falado para a equipe de multimídia que hoje não dá mais para a gente ficar com a igreja em segundo plano. Não tem como, né? A gente precisa priorizar o reino hoje para que mais pessoas possam ser alcançadas, porque o inimigo ele não brinca, né? Ele faz as coisas mesmo para valer, e ele bota quente nas distrações, e o pessoal vai, porque é agradável, porque é prazeroso, mas a gente sabe da nossa responsabilidade, a gente foi alcançado, e o nosso desejo precisa ser que as pessoas sejam alcançadas e sejam cuidadas da forma que a gente é. Então, acho que a gente precisa priorizar mais o reino, né, de ter aquilo como uma rotina na nossa vida. Essa questão da priorizar o reino, André, vai pelo planejamento. Acho que quando a pessoa planejar a sua vida, ela precisa planejar a sua vida também ministerial. Não é o tempo que sobra, ou não é substituir. Não, eu que prego no domingo, mas apareceu uma coisa e eu não prego mais porque eu vou ter que ir para essa coisa. Não que não tenha que ir, mas se tem um outro domingo para ir, no dia que... Então, a ideia é planejamento e prioridade. Porque também, quando a gente planeja bem e quando a gente gera prioridade, está comunicando. Não é só informando, é uma das coisas que eu venho falando muito. A gente informa no culto e depois do culto o pessoal está perguntando o que a gente informou. Porque a gente está vivendo numa época de muita informação. E as informações, elas não são muito eficientes. Por exemplo, tem muita gente que espera um cartaz num grupo de WhatsApp, mas ele não comunica, ele está informando, e dependendo do grupo, ele nem informa, porque é tantas outras coisas, tantas outras mensagens depois, ou seja, é tanta informação que a prioridade da informação não chega. Então, acho que a gente precisa entender, a partir do planejamento, a minha vida tem que ser planejada, também a partir do meu ministério, meu grupo de aliança, eu tenho um planejamento, uma prioridade, e, claro, as outras coisas que eu faço na vida. Não é só isso, mas as outras coisas, mas eu não deixo em segundo plano a minha vida ministerial, o reino, a vida e a missão, ela faz parte da minha vida. E eu comunico isso no meu dia a dia, eu comunico isso na minha dedicação, comunico isso no serviço. Acho que é um pouco nessa direção. Eu nessa parte de priorização, eu tenho conversado com algumas pessoas, né, tenho estado mais próximo, e eu acho que um dos maiores empecilhos para a pessoa priorizar, principalmente jovem, é a família, né, é amigos, é as pessoas que estão mais próximas. O que acontece geralmente é a pessoa querer ir para a igreja e a família ficar falando algo, não vai para lá, bora fazer isso, ou ficar debochando, ou criticando algo. E aí as pessoas acabam se sentindo, principalmente jovens, se sentem muito reprimidos, se sente como se estivesse fazendo algo errado, né? E eu falo muito para essas pessoas que eu já passei por isso,
né? Eu sou de uma família que gosta de se reunir todo domingo para beber, para ouvir música que não presta, para fazer, só se reunir, né? E conversar, jogar a conversa fora. E eu respeito, tá tudo bem, gosto amo minha família, mas eu entendi que eu precisava tomar outro rumo da minha vida, da minha família, da minha geração. Então, não larguei a minha família, não deixei de visitá-los, não deixei de falar com eles, mas hoje eles entendem, né, que o que eu faço, eles entendem onde eu estou, respeitam totalmente. Já teve a parte de deboche, de crítica, de dizer, o André vai virar pastor, o André vai fazer isso, o André só quer saber de pastor, está trabalhando de graça, está fazendo um monte de coisa, né? E eu tenho convicção no meu coração do que eu estou fazendo e hoje eles entendem, hoje eles respeitam, né? Hoje eu vou visitá-los e quando dá o horário de ir para a igreja, eu vou para a igreja, eles sabem totalmente disso, né? Então, assim, é um processo que todo mundo passa praticamente, né? Eu acho que a maioria dos jovens passa por isso e é um processo que precisa ser vivido. Até para a gente fortalecer também a nossa convicção, mas precisa ser entendido, né? Todo mundo precisa entender isso. E principalmente também tem muitos jovens que os próprios pais, às vezes, conhecem a igreja, mas às vezes proíbe de ir muito para a igreja. É meio louco isso aí. Eu já passei por isso, que hoje eu falo assim para a mamãe. Mãe, era melhor eu estar na festa ou na igreja, porque quando eu estava na festa, eu tinha que estar em casa sem fazer nada. Tinha que ir para a igreja caçar uma coisa que preste. Aí quando estou na igreja, não é para ir para a igreja. Então, é meio contraditório, né? Sei lá, não sei o que passa pela cabeça do pessoal. Pode ser o inimigo agindo, não sei, para afastar a gente da igreja. Mas a gente precisa ter entendimento, a gente precisa ter consciência da situação e saber o que é prioridade, né, na nossa vida. A gente que é jovem hoje, que está construindo uma vida, precisa ter essa consciência para a gente planejar a nossa vida no reino, né? E é esse caminho de priorização, de priorizar o reino, né? Da gente ter um planejamento realmente da nossa vida baseado no reino. E eu não digo assim em eventos da igreja, né? Porque eu acredito que a igreja é o reino estabelecido, o lugar que Deus nos colocou para agir. Não é só de nos planejar nos eventos, mas até na própria rotina da igreja, que a gente tem às vezes aí ações de projeto social, a gente tem entrega de cesta básica, a gente tem movimentos de plantação de igreja, a gente tem várias outras rotinas que precisam de pessoas, precisa de gente envolvida, né? Precisa de pessoas envolvidas para a gente poder impactar melhor, para a gente poder ter um alcance maior de pessoas. E, enfim, acho que essa priorização parte desse princípio aí. Essa questão da prioridade ela é sempre muito importante, né? Às vezes, e aí até uma fala minha do último domingo, a questão das duas agendas. Não dá para desvincular minha vida. E aí na igreja, e falando de igreja, não necessariamente estou falando só do espaço físico, mas a igreja do Senhor e uma vida secular. Toda a minha vida ela está em volta ali do reino dos céus. Eu preciso lembrar, e isso é muito interessante, a gente lembrar do que vai falar em Mateus 6, não dependendo de algumas situações, mas lembrar isso em todo o tempo. No meu planejamento, o reino dos céus ele faz parte. E aí a gente falando de comunicação, entra no seguinte, como nós temos comunicado que o reino dos céus está no nosso planejamento. Como no dia a dia eu sinalizo isso. O André falou dessa questão na família. Então, como a gente também pode sinalizar para a nossa família isso? Achei extraordinário o testemunho do André, que ele disse, eu visito minha família e quando da hora eu sei, ele sabe a responsabilidade, a prioridade dele. Então, como a gente sinaliza na nossa casa, como a gente sinaliza para os nossos amigos? Às vezes a gente acaba
não se permitindo priorizar, não se permitindo viver algumas coisas com Deus, porque a gente vai se preocupar muito com algumas opiniões, algumas outras coisas. Mas as pessoas que estão ao nosso redor, sendo elas cristãs ou não, elas estão comunicando algo. Agora, eu preciso me posicionar e comunicar aquilo que o Senhor ele está me direcionando para comunicar para quem está perto de mim. Por exemplo, para ser pastor, eu tive que comunicar para minha mãe e para o meu irmão mais velho. Foram as duas conversas sérias que eu tive. Antes, meu irmão e o pastor já falou isso uma vez. Meu irmão ligou perguntando se eu estava doido. Minha mãe achou que eu estava fazendo algo, porque ela disse assim, ele está muito na igreja, ele quase mora na igreja, achou que seria o mais fácil ser pastor e vai ser pastor porque tem medo de enfrentar a vida. Basicamente isso. E eu tive que com atitude, na vivência familiar, sinalizar que não, eu nem estava doido, não, pelo menos não como ele achou, e nem era por achar que era mais fácil, porque nem é fácil também. Mas por uma convicção que o Senhor me deu. E ainda hoje tenho essa convicção e a cada dia ela aumenta. Graças a Deus. Então, que convicção o Senhor te deu? O que o Senhor tem te chamado para viver? E aí a gente, às vezes na rotina, a gente acaba deixando que certas situações, certos pensamentos, ou até mesmo o cansaço, nos impeçam de comunicar da forma certa. E aí isso, para mim, entra uma questão também de disciplina. É usar a convicção, é usar a fé que você tem no Senhor para dizer assim, independente às vezes de cansaço, independente às vezes de pensamento, independente às vezes do sentimento, eu tenho uma convicção de algo. Então, se eu estou triste e tem alguém precisando ouvir uma palavra, triste ou não, a palavra ela não se revelou pelo sentimento que eu tenho. Eu vou comunicar essa palavra porque eu tenho fé nessa palavra. Essa palavra ela gera vida em mim. E aí eu entendo uma coisa, que quando você vive essa palavra, você comunica nas suas atitudes, você comunica falando mesmo, você se enche também dessa vida. Por isso eu sempre digo o seguinte, você quer crescer em Deus? E aí vou parafrasear com o tema de hoje. Você quer crescer no Senhor? Comunique aquilo que o Senhor tem te direcionado a comunicar. Nas suas atitudes, na sua fala, porque isso vai te levar a um novo nível com Deus, a um novo nível de relacionamento com Deus, a uma nova experiência com Deus. Nós temos experiência com o Senhor enquanto comunicamos aquilo que o Senhor nos manda. Os discípulos, em Lucas 10, a missão dos 72, Jesus ele comunica algo muito claro, diz o que é para levar, o que não é para levar, Jesus diz até o que é para eles falarem. Chegar numa casa e diz, a paz seja nesta casa. É muito claro. E enquanto os discípulos eles vão comunicando aquilo que Jesus fala, os discípulos eles vivem experiências com Deus. Quando eles voltam ali e encontram Jesus, eles começam a testemunhar de muitas coisas que aconteceram. Então, na vivência, vamos lá, enquanto você está na sua casa, se comunica com Deus, você tem uma experiência extraordinária. No dia a dia, fora de casa, você tem uma experiência extraordinária. Naquilo que o Senhor te chama para viver, o Senhor ele tem algo. Por isso, o que a gente não pode deixar de fazer é justamente se aperfeiçoar e levar para frente aquilo que Deus ele nos leva a falar, a viver, porque isso é transformador, isso potencializa a sua vida e eu entendo que é isso que Deus quer também para cada um de nós. Pastor Emanuel e pastor Tiago, acho que depois de todas essas informações, acho que é bom a gente comentar um pouco sobre a parte prática, né? Porque às vezes o pessoal até a gente mesmo não se visualiza ou por onde eu começo a comunicar isso, né? Então acho que longe da gente dar muita informação e o pessoal
ficar perdido, acho que a gente pode dar uma orientação de por onde começar. Eu acho que a comunicação, para a gente começar hoje, vamos lá, zerou tudo, vamos começar a comunicar o que a gente quer que a igreja comunique, o que a gente quer que as pessoas saibam da igreja. Por exemplo, eu acho que hoje é muito difícil, acho que 80% das pessoas têm um celular na mão e uma rede social, seja o WhatsApp, Facebook, Instagram. Então, acho que essas ferramentas, elas são muito importantes no processo da rotina da igreja, de comunicar a igreja. Por exemplo, não é só eu receber um cartaz de um evento e postar no meu status, no meu story, seja onde for, porque isso não comunica. O que comunica, na minha visão, o que comunica melhor? E aí, Tiago, pastor, se quiserem falar também sobre a opinião de vocês, mas na minha opinião, o que comunica bem é quando a pessoa está na igreja, pega o celular, tira uma foto ali fora, num espaço, coloca alguma frase e marca a igreja. E se muita gente fizer isso, o impacto é maior, as pessoas veem onde a gente está, porque às vezes tem gente que vem para a igreja, vai para casa, ninguém sabe o que ela veio, ninguém que ela conhece sabe que ela veio para a igreja, ninguém fica sabendo, mas aí quando ela vai para uma praia, vai para um show, vai para um shopping, posta tudo, todo mundo fica sabendo, aí comenta, depois conversa, aí como é que foi a viagem, como é que foi isso, como é que foi aquilo. Então, eu acho que a gente precisa pensar nessa parte, porque o nosso perfil pessoal, nossa rede social, ela comunica muito mais do que a rede social da igreja. A nossa rede social da igreja, o Instagram, que a gente trabalha especificamente hoje, mais o Instagram, ele não tem a força que tem se não fossem as pessoas, porque não é uma empresa comum que divulga produtos. Eu quero pegar essa palavra, André, acho que eu vou só cortando, só para a gente pegar aquilo que a gente está falando nesse mês. No Instagram, também nós somos cartas. Acho que essa comunicação é bem interessante. Nós somos cartas de Cristo. E as pessoas estão lendo, sim, esse evangelho a partir. Acho que é uma pegada bem legal aí. Acho que é um ponto interessante para a gente poder pensar. Para quem está acompanhando os cultos, as pregações, consegue vincular esse conteúdo, porque a gente não está criando essa informação agora. A gente está falando isso há muito tempo, no individual, em eventos. A gente teve a conferência discipulada, a gente teve conferência ministerial, a gente falou a mesma coisa. Então, a gente precisa falar sempre para que a gente possa até a gente mesmo lembrar de várias coisas, porque na rotina é muito difícil a gente ficar lembrando de todas essas informações, mas a gente precisa de um momento para se reunir e alinhar. E então, para mim, eu acho que para a gente começar de hoje, e eu não estou falando isso porque eu sou o exemplo de tudo, eu sou o perfeito. Não, eu nem celular, nem rede social eu uso direito, eu sou totalmente low profile, Nem a câmera do meu celular presta para tirar foto. Mas sempre que eu posso, sempre que alguém me marca alguma coisa eu reposto, sempre que a igreja me marca eu reposto, sempre que eu recebo uma foto que alguém me manda, porque aqui todo mundo sabe que eu estou na correria, o tempo todo. E eu falo até para a minha equipe que eu sonho no dia em que eu puder vir para a igreja e sentar, mas não é porque eu estou cansado de fazer as coisas, é porque eu tenho uma equipe que não precisa de mim para fazer o que eu faço. Então, acho que o meu sonho é esse. Então, eu quero desafiar a igreja, na verdade, desafiar a fazer o mínimo, que eu acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer para comunicar. Não é você postar o culto, Porque acho que a maioria das pessoas que estão lá fora, elas não têm interesse por culto. Elas têm interesse em relacionamento, elas têm interesse em abraço, em sorriso, em ambiente recepcionável, receptivo, acolhedor. Elas têm interesse num ambiente que possa recebê-las. Porque culto tem uma pancada de igreja aí fazendo culto, tem igreja que faz culto todo dia, mas perceba o que há de melhor na nossa igreja e mostre ao público em geral. Acho que a dica de hoje é essa. Tem um testemunho bem interessante nisso aí. E aí tem uma fala que pessoas comunicam com pessoas,
E aí tem um testemunho, uma pessoa estava em um culto e no momento do louvor, tocou um louvor e a pessoa lembrou de uma amiga. O que ela fez? Ela filmou e mandou no WhatsApp, disse assim, olha, eu ouvi essa música e lembrei de você. E aquilo ministrou a amiga que recebeu, porque não foi algo, por exemplo, que estava no Instagram de uma igreja, não era uma rede social de uma igreja, era uma pessoa que disse, ó, lembrei de você e deu importância. Essa pessoa se converteu, tá com Jesus, e eu vejo por esse lado a diferença que você pode fazer. Lembrando aqui, enquanto tu falava, André, eu penso nessa questão, e aí o pastor Emanuel, ele falou algumas vezes, que o óbvio também precisa ser falado. Então, na comunicação eficaz, às vezes para ter uma comunicação eficaz, a gente precisa também falar o óbvio. Às vezes a gente pensa, por exemplo, você que lidera ministério, provavelmente você vai ter que repetir não só uma, nem duas, nem três vezes a mesma coisa. Porque o que parece ser, o que é óbvio para você pode não ser tão óbvio para quem está perto de você. O que você tem facilidade de entender, quem está perto de você pode não ter a mesma facilidade e vice-versa. Então, nessa comunicação, o óbvio a gente precisa falar também, trabalhar em cima disso, trabalhar de fato, às vezes até processos. Assim, olha, quero fazer um culto, vamos lá, o culto de domingo. Então, na abertura, às vezes, a primeira vez que a pessoa vai fazer a abertura, a gente ensinar a pessoa como vai fazer a abertura. Mas nas mais diversas áreas de serviço, nas mais diversas ações, não deixe assim, é óbvio, eu não vou falar. Se é óbvio, mesmo assim, fale com muito amor, que isso vai ser importante mais para o crescimento. O que nós queremos nesses domingos, nesses 3 domingos de agosto, é alinhar a nossa liderança, a entender a importância de estarmos envolvidos, priorizar, comunicar bem aquilo que nós cremos, aquilo que nós estamos falando no dia a dia, nessa comunicação boca a boca, nessa comunicação, sabe, onde cada um vai falando para um e vai falando das coisas boas, vai falando dos desafios, mas vai falando daquilo que Deus está fazendo, a comunicação de pessoas, mais do que coisas, de relacionamento, a comunicação de uma escola dominical bem interessante no Parque da Cidadania, de uma festa de multiplicação, do grupo de aliança, sabe, desse convívio, desse relacionamento, vai fazer total diferença. Por quê? E aí eu quero, indo para o final, para a gente vai tentando complementar uma coisa com a outra que a gente está vivenciando nesses domingos. Falamos da proatividade, agora vamos falar de comunicação. Domingo que vem a gente vai falar de novo de comunicação, porque aquilo que a gente vai falar, o tema do domingo que vem também está ligado à comunicação eficaz. E eu gosto de lembrar que nós precisamos comunicar a visão que Deus nos deu, porque a visão que Deus nos deu é uma responsabilidade nossa. Então, nós temos responsabilidade com a visão que Deus nos deu. E eu gosto sempre de lembrar de Abacuque, no capítulo 2, a partir do versículo 1, da nossa responsabilidade e de estarmos comunicando sempre a visão. E aí eu acho que vale a pena, importantíssimo, é o óbvio, é falar, é repetir. Eu acho que tem alguns, eu não sei quem falou, mas diz o seguinte, que a excelência ela vem pela repetição. Então, a excelência vem pela repetição. A excelência vem pela repetição. Então, e é claro, a gente viu isso, por exemplo, em uma artista, em uma atleta das Olimpíadas que ganhou ouro. Ela repetiu por muito tempo o que ela fez e ela foi excelente naquilo que ela fez. Então, acho que a gente precisa aprender um pouco
nessa direção, nesse sentido. E eu lembro, eu fui a uma conferência em Belo Horizonte de líderes e pastores, e eu tinha ido a Belo Horizonte em 2013, eu acho. 2012, por aí, 2012, 2013, na Igreja Batista Central, fazer o DNA 1. E hoje a gente tem um grupo de conexão aqui, eu faço parte do grupo de conexão aqui em Teresina, no Piauí. E o que eu ouvi lá, eu ouço aqui. É claro que eles vão atualizando a partir do tempo, mas é a mesma coisa. E quando eu fui lá em Belo Horizonte o ano passado, num congresso de líderes e pastores, o tema foi Deus gosta de repetição. No sentido de que era necessário, é claro que há um aprimoramento, há uma excelência. Então, essa ideia de poder estar buscando a eficiência, o que eu chamo de aperfeiçoamento. E eu gosto de lembrar, então, do texto de Abacuque, capítulo 2, que diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então, Abacuque, no capítulo 1, ele tem uma queixa, e aí ele diz assim: eu vou esperar a resposta, eu vou esperar a comunicação de Deus para a minha vida. Veja como a comunicação assertiva, eficiente, pode mudar a direção de alguém que até está insatisfeito, como Abacuque estava insatisfeito. Aí ele diz assim, o Senhor diz para Abacuque: escreve a visão. Escreve a visão. Abacuque escreve que você será uma igreja de discípulos e discipuladores. Escreve a visão. Faz isso. E grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Então, aqui há uma clareza de que a visão tem que ser comunicada para quem está recebendo, a responsabilidade de quem recebe, mas assim, olha, ela precisa estar tão visível, ela precisa estar tão real, ela precisa estar, porque quem passa correndo, tem um texto, eu não sei qual é a versão, que a responsabilidade de quem está com a visão é que está correndo, por exemplo, é Abacuque, mas aqui ele diz assim: quem passar correndo, olha para Abacuque assim, ali tem uma visão clara. É a pessoa que chegou pela primeira vez aqui e sabe assim, essa igreja é assim. A cultura dessa igreja, a visão dessa igreja é assim. Nem sempre nós vamos agradar a todo mundo, mas o que nós precisamos é ser fiel à visão que Deus nos deu. Então eu quero lembrar desse texto e quero lembrar para você que nós temos responsabilidade com a visão, e nós temos, então, responsabilidade com a comunicação da visão. Quem é que comunica a visão? É a igreja, não é só o pastor. Não é só o pastor. Nós somos responsáveis pela visão a qual nós carregamos. É um pouco disso. Essa parte aí descreve sobre tábuas para quem passa correndo possa ler, é interessante porque o senhor falou muito bem, nem todo mundo a gente vai agradar. Né? E realmente a gente não está aqui para agradar. É o que eu falei acho que na escola dominical passada. Nós não estamos aqui para agradar todo mundo e para alcançar todo mundo. Né? As denominações, elas existem para que a gente possa alcançar os perfis diferentes. Né? A gente está atrás dos metodistas. Então a visão ela é importante para que quando a pessoa chegue, ela já sabe se ela vai ficar ou não. Se ela quer seguir essa linha de discípulos e discipuladores, ou se ela quer seguir a linha só de ser membro de banco. Porque tem igreja para isso, tem igreja para outras áreas, né? Mas a nossa aqui, a IMT Piauí, ela é nesse sentido da igreja de discípulos e discipuladores. Então, acho que é interessante essa abordagem aí. E também aproveitar o momento, pastor, porque no próximo domingo a gente já tem a conferência de homens. Né? Não sei se a gente vai fazer escola dominical paralelo. Domingo domingo não vai ter. Então, no domingo seguinte a gente já comenta o resultado do que a gente pode fazer nessa semana. Né? Porque
É importante a gente falar sobre isso porque a conferência de homens envolve todo mundo, não só homens. Eu tenho falado para a minha equipe de multimídia que quando tem conferência de homens, não é só homem que vai ser escalado, porque não tem como, né? Não tem como a gente escalar só homem, porque não tem só homem para atuar. Se for para escalar só mulheres, vai ficar sem mulher no som, né? Sem mulher em outras áreas, porque não tem como. Eu acho que a conferência de homens, de mulheres, ela é voltada para o público específico de homens e mulheres, mas toda a igreja é envolvida nesse processo, né? Então, assim, conferência de homens, mulheres que vocês estão aí, esposas, incentivem, potencializem os seus maridos a participarem. Se não é casada, tem namorado, potencialize seu namorado, incentive a participar, seu irmão, seu primo. Todas as mulheres têm envolvimento com algum homem, pode fazer parte dessa comunicação da conferência de homens. Você que é homem, participe da conferência de homens, veja o que Deus tem para você aqui, traga mais alguém que você acredita que pode ter acrescentar algo aqui na vida dele, né? E principalmente também, não menos importante, mas na conferência de mulheres que a gente vai ter em setembro, os homens também têm essa responsabilidade de comunicar com as esposas, de incentivar, né? Eu vejo muito que às vezes o homem não quer ficar com as crianças, não deixa a mulher ir para a igreja, sei lá, acontece de tudo, né? Mas olhe para o lado da pessoa, né, da mulher, fique com as crianças, lave louça, varra a casa, faça o que tiver que fazer para que ela participe da conferência de mulheres. E não menos importante também, a Viva Juventude, né? Vocês que são pais, vocês que são tios, avó, prima, o que foi, amigo, incentivem jovens a participar da Viva Juventude. A gente não está fazendo essas conferências só para cumprir a agenda, só para fazer o movimento da igreja. Nós estamos fazendo essas conferências que é para fortalecer, né, a nossa igreja, fortalecer os nossos membros, fortalecer as pessoas, alcançar pessoas para a verdade, né? Então, a gente tem um objetivo com essas conferências e tenha certeza, não é só para fazer agenda com elas. Pessoal, é isso aí. É isso, acho que tá bom, né? Por hoje, acho que hoje deu para a gente poder sair com o cérebro friviano, como diz minha irmã, friviano. O tema é muito legal, acho que a gente pode fazer. Mas eu acredito o seguinte: você pode colocar aí a sua pergunta, a sua dúvida, a gente vai tentar responder nos próximos bate-papos. Então é importante que você participe com a gente e entenda da importância também de você estar envolvido nessa comunicação eficiente. Então, nós queremos agradecer a Deus por sua vida. Comunique mesmo. Amém. Uma forma de você comunicar esta escola dominical é compartilhando, dizendo assim: olha, é muito importante que você veja isso, porque você vai alinhar com a visão e a gente vai estar comunicando a visão. Amém. É isso aí, gente. Até 18 horas em todas as nossas congregações. Um abraço. Valeu, Deus abençoe, gente. Deus abençoe.